E a gente já inicia. Pessoal, vou fazer o seguinte, a gravação desse treinamento eu vou deixar disponível para vocês, que são uma equipe de treinamento, tá? Por alguns dias. Então, eu faço download dela, deixo disponível, mando para você, Rafa. Se alguém que quis participar, não pôde participar, não vai ficar para sempre, mas eu deixo aí pelo menos por uns 7 dias, 10 dias, enfim, já que tem final do ano aí. E aí, quem quiser consultar ou rever algum ponto, aí fica super à vontade, tá? Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão no IVS Desenvolvimento. Nosso propósito é criar oportunidades de desenvolvimento humano, que basicamente aí é matéria-prima de vocês também, de trabalho, aperfeiçoamento profissional e crescimento empresarial, né? E eu acredito que as coisas acontecem exatamente nessa ordem, tá? Desenvolvimento humano é a base, é o fundamento, e com o humano muito bem trabalhado, as pessoas sabendo quem são, quem elas são, como elas funcionam e para onde elas estão indo, a gente consegue alinhar isso ao crescimento profissional. Quer entender? Bom, eu entendi quem eu sou, como eu funciono, quais são os meus talentos, então eu vou aprimorar dentro de um contexto específico profissional, né? Então eu vou considerar alguns desafios que eu quero tomar para mim, né? E junto com esses desafios que eu vou tomando para mim e me aperfeiçoando, eu gero crescimento empresarial quando eu atingo objetivos, bato metas, né? Quando eu consigo avançar e não só avançar, também medir esse avanço, né? Falando de treinamento, é um ponto bastante delicado sempre, eu não sei como como é o contexto de vocês, mas a mensuração do impacto que a gente gera na operação através do treinamento, ela é extremamente importante, né? E é algo que a gente precisa se questionar bom, de forma rotineira, ainda que seja ou pareça quase sempre mais complexo ou abstrato, né? Qual é o impacto que eu gero na operação, dependendo da qualidade do treinamento que eu entrego ou não, dependendo do atingimento das minhas metas ou não. Os nossos valores de integridade, humanidade, a gente vai, né, trazer esse ponto muito forte aqui. Confiança, conhecimento, resultado e crescimento. Então, também, ele tem tudo a ver com estrutura de treinamento, né? Ou seja, é, integridade precisa ser verdadeiro, partir da vida como ela é, né? Não adianta fingir muita coisa que depois as coisas não se sustentam, né? Essa humanidade entender que a gente está em processo de crescimento, esse crescimento ele flui com confiança, né? Principalmente com um ambiente de confiança, e quando a gente confia no nosso líder, confia nas pessoas que trabalham com a gente. Conhecimento é a chave que nos abre novas oportunidades, novas formas de fazer, né? Traz para a gente know-how, e a partir disso a gente alcança resultado e cresce esses resultados de forma sustentável. Por alguns lugares que a gente passou, né? Isso aqui é mais, vai a apresentação para vocês. E quem eu sou, antes de começar a falar, ou pelo menos, né? O meu posicionamento profissional. Eu sou mentor de gente, negócio, sou apaixonado por treinamento e empreendedorismo. Como empreendedor, eu tenho o IVS Desenvolvimento, a gente tem aqui 4 treinadores junto com a gente hoje na equipe, né, trabalhando focado em gestão comportamental. Eu também sou sócio de uma empresa de contabilidade, trabalho com gestão contábil, como empresa de projetos para RH, tá? Que chama RH Ativo. Então, são 3 atividades aí distintas e, basicamente, quase 10 anos trabalhando, uma década já, estou ficando velho, uma década trabalhando, né, com gestão comportamental, aprofundando e refletindo e aplicando e colhendo resultados, entendendo como funciona. Trabalhar com gente é sempre um desafio gostoso, né? Porque não, tudo tem fórmula. Quando você acha que entendeu, aí você vai para uma outra empresa que nada daquilo que na outra deu certo, nessa dá. O que é que aconteceu então? Né? Porque que eu explico para um caboclo, ele entende, eu explico para o outro do mesmo jeito, ele não entende, né? Então, esse é o desafio de todos os dias que nos torna, né, e deixa os nossos dias mais coloridos. Atuamos no diagnóstico, com treinamentos comportamentais, tecnologia para gestão de pessoas. E aqui a gente começa a entrar no contexto, né, que a gente vai conversar aí nos próximos minutos, na próxima hora, que é gestão e aceleração de resultados, que é um ponto, bom, acho que
calcanhar de Aquiles aí de todo o projeto. Eu liberei, dentro desse projeto de início de parceria, 15 temas, né, para diversos parceiros ou possíveis parceiros que já tinham passado pelo IVS, né? E é muito interessante que gestão e aceleração de resultados e gestão do tempo dominaram, assim, 70% da agenda, né? Eu entendi que foram os dois temas mais sensíveis, principalmente nesse momento. É um momento importante para pensar em metas, indicadores e plano de ação, né? Porque ele está alinhado com o final de um ciclo e com a abertura de um novo ciclo, né? Então, é comum que, como existe uma convenção social, claro, quase que nos impulsiona a pensar em quais vão ser os nossos objetivos do próximo ano. Quais vão ser as nossas metas do próximo ano? Ou, pelo menos, no nível mais imaturo, quais são os nossos desejos para o próximo ano, né? E a gente vai pensando, inclusive nesse ponto, quase como que em nível aí de maturidade, de como eu olho para o plano de futuro, ou para o projeto, né? Eu tenho um desejo para o próximo ano, né? Eu tenho um objetivo para o próximo ano, eu tenho um projeto para concretizar esse objetivo, em que nível que eu estou? Eu tenho um projeto e eu tenho um plano de ação. Então, a gente pode, né, cascatear, né, o quanto é factível e o quanto eu me comprometo com aquele desejo inicial em todas essas camadas, né? E aí, já para pensar, aí eu gostaria que vocês interagissem comigo agora. Queria saber se vocês já pensaram. Você tem, depois daqui a pouco a gente vai entrar no contexto mais profissional aqui, de ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir olhar para nas nossas metas, indicadores e ter um plano de ação, mas aqui no chat, já responde para mim, em que nível que você está, né? Quando você olha para o próximo ano, pelo menos pode ser até em contexto pessoal, está no nível de desejo, de objetivo e meta, de projeto, né? Você já está em nível de plano de ação para os seus objetivos pessoais no próximo ano. Que nível que você está? Vamos conhecer os colegas. Desejo, Renata. Bom, pelo menos agora, ó, não sei se fez sentido para você, mas você já sabe qual é o próximo passo, né? Transformar o desejo num objetivo, objetivo e meta. Então, faz do desejo, metas, desejo, projetos, boa. Joy, não te conheço, desejo, projeto, desejo, projeto e plano de ação. Temos um plano de ação aqui, Andréia, olha só, objetivos e metas. Bom, olhando para essas respostas, a gente consegue já intuir, né, algo que é bastante interessante, né? A maior parte das pessoas saem do desejo, elas conseguem olhar transformar aquilo num objetivo quase que sempre, né? Qual que é a diferença a gente pensar numa alegoria básica, assim, simples, né? Desejo, quero emagrecer, né? Objetivo, quanto? O objetivo, ele especifica onde eu quero chegar. Eu tenho clareza onde eu quero chegar, né? Eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos, né? E aí a gente vem para o projeto. O que é o projeto? É eu decidir o caminho, o como que eu vou fazer, né? Que tipo de dieta que eu vou escolher? Porque eu posso, né? Pega revistinhas de dieta, tem N tipos de dietas que você pode executar esse projeto. Pode ser a low carb, pode ser a dieta, né? Pode ser por jejum interino, enfim, intermitente, né? Pode ser, tem vários, né? Vários caminhos para que você possa chegar. Pode ser tomando remédio, enfim, você tem vários caminhos. O projeto, você definiu como que aquilo vai acontecer, né? E aí depois vem o plano de ação, que é você saber o que você tem que fazer para colocar esse projeto em prática. Quando você vai cascatear esse processo em ações, porque ninguém emagrece 5 quilos, a gente emagrece 100 gramas por dia, né? Ou 100 gramas por semana, não sei, dependendo da sua meta. É todo dia, né? O resultado que a gente quer, ele não é construído, ele não é, né, não é feito no final, né? Ele é um processo, né? Ele é o acúmulo.
percebe? Ele é o caminhar, ele é um acúmulo, ele não está lá no fim, ele está no meio e ele está no início, porque a gente não vai conseguir dar conta de, né, abarcar um objetivo só no fim, né? Lá, em geral, quando a gente deixa para o final, o que é deixar para o final? É parar no projeto, é parar no objetivo. Quando tem um objetivo e eu não conseguir, né, visualizar ou me comprometer com o caminho, né, em geral é bem possível que eu perca a rota, né, que eu gaste mais tempo, que eu né, coloque minha energia em outra coisa e que no final eu vivo o frequente sinto muito, né? Era para ser, mas não deu, né? Quase, quase. Era para ser, mas não deu. Porque eu não estabeleci qual que é o caminho, né? Então, o olhar aqui, quando a gente pensa em meta, objetivo, a gente pensa em indicadores e plano de ação, ele vai trazer para a gente essa noção, né? Ou essa consciência de onde eu estou. E a consciência também que se eu não cheguei, né, naquilo que eu posso fazer, ou seja, no plano de ação, na ação, né, nada vai ser feito, né? Então, eu negligencio o caminho, negligenciando o caminho, eu abro mão do fim, eu abro mão do meu objetivo. Esse é o jogo o tempo todo, né? O tempo todo. Bom, pensando nisso, pensando aí nesses objetivos, eu queria que a gente olhasse para alguns pontos que fazem parte, né, da construção da nossa gestão, né, do nosso objetivo, daquilo que a gente quer criar, né, desenvolver de fato. Primeira etapa, quando eu já entendi quais são as etapas, né, do jogo completo. Agora a gente vai olhar na gestão do resultado em si, o desdobramento. É visualizar de forma clara o alinhamento e desdobramento dos objetivos. O que significa isso? É você conseguir, de fato, ter um objetivo, mas entender quais são as etapas desse objetivo, né? Porque eles vão ter etapas diferentes que vão compor esse resultado final. São os desdobramentos desse objetivo. Em geral, esses desdobramentos, inclusive, ele pode ser aberto por áreas. O que significa isso? Eu tenho um objetivo e eu tenho que olhar para esse objetivo e pensar, quem vai ser impactado nesse objetivo? Esse é o meu objetivo. Bom, sei lá, pegar um objetivo claro aqui. Quero ser, meu objetivo é ser promovido, né? Ou estar mais apto para ser promovido. Gosto mais desse objetivo porque está mais sobre o meu comando, né? Sobre a minha direção nas minhas mãos. Está mais apto para ser promovido, né? Ok. Então, eu entendo que para isso, esse é o meu objetivo. Dentro do objetivo, eu vou olhar os requisitos. Quais são os requisitos de quem está no próximo nível? Que requisitos são esses que eu ainda não tenho, né? Qual seria a minha desvantagem se eu fosse competir no mercado por uma vaga de um nível superior ao meu e olhasse, né, os concorrentes do nível superior? Qual que é o meu gap? Olhar para ele. Supor que esse gap seja, eu preciso de um MBA numa faculdade ou numa escola, numa instituição de renome. Ok. Acabei de captar um gap que pode, né, me deixar para trás numa concorrência para que eu seja promovido e esteja no nível superior ao que eu estou hoje. Entendi isso. Quando eu entendi isso, o que eu preciso fazer depois, né? Eu preciso entender em que áreas, quais são os desdobramentos desse objetivo. Comecei a desdobrar. Mas quais são os desdobramentos na minha vida? Porque se eu não olhar para isso, eu vou ser barrado em algum momento. Eu tenho um desdobramento financeiro? Tenho um desdobramento financeiro. Eu tenho um desdobramento de tempo? Tenho um desdobramento de tempo. Aquilo que vai ter que ser feito em algum momento. Vai ser de noite, vai ser de sábado, né? Decorrente do desdobramento de tempo, eu tenho um desdobramento de relacionamento? Claro que sim, né? Se eu namoro, sou casado, ou enfim, se eu tenho alguma atividade desse tipo, e resolvo fazer um MBA no sábado,
Eu estou comprometendo a minha agenda em geral de relacionamento. Percebe? Então, eu tenho um desdobramento financeiro, eu tenho um desdobramento de relacionamento, eu tenho um desdobramento de tempo, de agenda, né? Tenho um desdobramento de acordo, talvez na instituição que eu estou, ela pode ou não pode arcar comigo, né? Com esse curso para o meu aprimoramento. Então, eu vou tendo desdobramentos, olhar de forma clara o meu objetivo, falar, tá, para me chegar lá, qual é o gap? Dentro do gap, quais são os desdobramentos? Para começar, então, agir. O meu plano de ação, ele não são ações soltas, isoladas. Eles são ações assertivas, que estão relacionadas ao desdobramento, né, que atinge o meu objetivo, ou que facilita, né, que eu suba um degrau para estar mais próximo do meu objetivo. Na segunda etapa, eu vou criar e gerenciar objetivos individuais de equipe para toda a empresa, se eu estou falando de liderança, né? Ou seja, tem que entender qual que é o meu objetivo, eu tenho que entender como eu participo do objetivo da minha equipe, junto com o meu líder, né? Qual é o objetivo desse departamento, né? Eu tenho que entender como o objetivo entregue deste departamento vai contribuir com o objetivo da empresa como um todo, né? Esse alinhamento, né? Ele traz sinergia para o processo, né? Porque quanto mais longe eu enxergo, mais energia eu tenho. Ninguém entrega nada que não sabe para onde vai, né? Em geral, todas as vezes que a gente procrastina, né? Ou seja, eu deixo para depois algo que me pediram, o que eu tenho que fazer, está relacionado com a falta de clareza sobre o objetivo daquele trabalho. Ou seja, ele perde o significado porque eu não sei o destino. Quando eu não tenho destino, eu não tenho sentido. Quando eu não tenho sentido, eu tenho baixa, né? Uma baixa energia emocional para executar uma tarefa. Pensa nas tarefas, você pode ver isso de forma bastante clara. Pensa agora nas tarefas que você sempre deixa para depois. Tem alguma tarefa aí que você tem algum relatório que você nunca quer entregar? Tem alguma tarefa que você sempre, né, deixa para o final? Tem alguma coisa que você deixa para depois, né? Por que você deixa para depois, né? Qual que é um primeiro sinalizador que faz você deixar para depois? Você não saber o que desdobramento isso vai ter, que impacto que ele tem, que resultado que vai te dar, né? Você entrega e parece que entra no limbo, né, das coisas. Na infinitude, da infinitude de coisas que você tem que fazer que ninguém sabe para quê, né? Quando eu não tenho esse alinhamento, eu entro neste processo. Então, eu tenho que voltar e questionar para gerar esse alinhamento. E quanto mais sobreposto ele for, ou seja, a base está junto com, ou seja, a base, o meu objetivo pessoal, né? Vou pegar esse exemplo de novo. Ser promovido está junto com o alinhamento da minha equipe, né? Ou seja, a necessidade de uma liderança mais forte. Está junto com o alinhamento da empresa. Entrega de resultados mais consistentes e reestruturação dos processos. Quando eu consigo um alinhamento fino sobre isso, eu ganho engajamento, né? Eu ganho. E aqui eu vou usar de novo essa palavra porque ela é importante. Eu ganho. Por mais que seja algo que a gente espere de fora, né? É algo que ainda assim continua sendo uma decisão e um projeto pessoal. Porque quando a gente trabalha num lugar, por mais que a gente goste desse lugar, não é sobre os resultados que a gente entrega para a empresa. É sobre os nossos resultados na empresa. Tem? É sobre quem eu sou como profissional. Não é só sobre o que eu produzi para a empresa, né? É sobre a minha história, sobre os meus resultados, né? Sobre as minhas competências, sobre os desafios que eu dou conta a partir de agora, aqui ou em qualquer lugar. Não existe competência para um lugar, existe competência pessoal. A competência é um aspecto comportamental, é seu, é um recurso. Quanto mais você treina, mais você tem para entregar. Você pode entregar, negociar em qualquer lugar. Agora, quando você não se desenvolve dessa forma, nessa perspectiva, o que acontece? Você vai ficando refém, né, do plano, né, de carreira, sei lá do que, do lugar onde você está. Então, esse alinhamento ele é importante, mas não é importante para a empresa, ele é importante para você. Na terceira etapa, acompanhar as metas e objetivos atribuídos a cada colaborador, né? E atribuídos a você, né, no caso de você não ser líder, né?
Você tem que olhar para suas metas e para os seus objetivos, e ninguém me atribuiu nada. O que você faz, se atribua. Se atribua. Por quê? Quando a gente não tem esse destino, a gente perde energia. E a nosso processo de autoavaliação, ele fica mais fraco, ele fica carente. Então, é bacana quando a gente tem um líder consciente suficiente para alinhar com a gente, né, quais são as nossas metas e objetivos que estão atribuídos para a gente dentro de determinado período de tempo. Incrível. E na falta disso, convide o líder para fazer contigo. E na falta dele não querer, faça você mesmo. Né? Porque é a única forma de você ter direção. E sem essa direção, você vai perder tempo, que é perder energia. E talvez eu poderia colocar de uma outra forma, que inclusive eu utilizei hoje numa empresa que eu estava atendendo hoje de manhã, que era uma empresa de advocacia. Né? A ideia do tempo ela é super importante, principalmente para gestão das metas, né? Ou seja, para eu ter meta, fazer gestão dos meus indicadores, saber se eu estou cumprindo ou não, e conseguir criar um bom plano de ação, porque tudo aquilo que a gente vai fazer está no tempo, né? Mas o tempo, ele é um recurso que não está contra mim. Eu não estou, né, correndo atrás do tempo. Tempo é um recurso disponível, como o ar. Eu utilizo o tempo. Eu respiro o tempo. Ele é um recurso que está aí. Sou eu que escolho o que eu faço com ele. Entende? Eu não estou correndo contra o tempo. Eu estou no tempo. Eu posso utilizá-lo bem ou utilizá-lo mal. Mas a questão do tempo é que quando o tempo não tem indicador, no sentido de quando ele não tem meta, eu utilizo mal esse tempo. Por quê? Porque sem saber para onde ir, qualquer lugar serve. E no qualquer lugar serve, sem direção, né? E com baixa motivação, o que acontece? A gente não faz nada. Naturalmente é isso que a gente faz. Tá? Naturalmente a gente está preso no corpo. E naturalmente o corpo descansa. Ele não trabalha. Né? Tudo bem que tem algumas pessoas excepcionais que acordam com uma vontade enorme de trabalhar. Né? Pulam da cama, estão felizes, querem trabalhar, entregar o seu máximo. Né? Elas, enfim, elas são incrível, eu acho muito bacana, mas na maior parte, né, da humanidade não é assim que acontece. A gente acorda com vontade de dormir mais, né? A gente para e dá vontade de descansar, dá vontade de voltar, né? A gente estende, né? A gente usa o soneca de manhã, mas a gente usa quantas sonecas durante o dia? Que é quando eu termino uma atividade e começar outra, daqui a pouco eu começo, deixa eu dar né, tomar um café, dar uma voltinha, porque a gente tem, né, ficar retomando o tempo todo. Mas esse mesmo tempo, que faz parte da gestão, porque toda a execução de um plano, ela está dentro do tempo, né? O cronograma, né, é quando eu especifico as minhas ações orientadas a uma meta e vou medir pelos indicadores no tempo. Quando eu olho para isso, eu tenho que entender que o meu tempo não é um tempo livre, ele é um tempo de vida. Né? Tempo é tempo de vida. Né? Ou seja, é o que eu estou fazendo com a minha vida. Né? Gosto muito dessa ideia. Quando eu, enfim, estava na faculdade ainda, eu fui assistir uma palestra do Luciano Pires, não sei se vocês conhecem, era muito interessante. Tem podcast, tem, enfim, vários conteúdos interessantes. E ele fez um exercício sobre o tempo com a gente que eu nunca mais esqueci. Ele falava para a gente imaginar 3 coisas quando a gente estiver diante do nosso objetivo. E vocês façam esse exercício quando vocês tiverem o seu objetivo lá setado. Tá? Fala assim, imagina que você está entrando na empresa. Quando você estiver entrando na empresa, tem alguém que para você e fala assim, me dá 5 minutinhos do seu tempo. E você já sabia o que você tinha que fazer. 5 minutos. Mas você também sabe que não é 5 minutos, que é aquele 5, né, que vai virar 15, que vai virar 30, né? A coisa que se estende, né? Te tira do foco, tira da sua prioridade, te tira do seu destino que você tinha setado. Você está lá. Você também tem as pessoas que ficam, às vezes, passando tempo. Não estou cansado, preciso passar um pouco tempo, né? E aí, enfim, né? Hoje, atualmente, o caminho mais comum para a gente passar tempo é rede social, né? Entra na rede social e vai, né? Você só ia ver uma postagem, de repente, passou-se 1 hora, né? Ou, né?
Quando a gente, de fato, resolve perder, não estou de saco cheio, não vou fazer nada. Cansado, não vou fazer mais nada, né? E a mensagem mais interessante desse processo, que faz parte da nossa gestão do tempo para o cumprimento do nosso planejamento, para chegar onde a gente quer no momento que a gente desejou, é que era tempo de vida. E agora eu queria que os guris vai entrando na empresa, você está vendo uma pessoa, toda empresa tem alguém, né, que te para falar, não para de falar, né, você perde um tempão, em geral essa pessoa é chata, né? Então, imagina, tá entrando e ela fala assim, me dá 15 minutinhos do seu tempo. Agora, imagine se ela perguntasse para você o seguinte, me dá 15 minutinhos da sua vida? Como que você se sentiria? Me dá 15 minutinhos da sua vida? Tem 15 minutos de vida para mim? Você sabe que vai ser 30 minutos de vida? Né? Ou se você continuasse olhando para o seu objetivo e na hora de executar o plano, você pensasse, eu estou passando a vida. Literalmente. Você não vai chegar onde você quer. Se estiver passando. Sem caminho nenhum. Né? Ou o pior de tudo, as pessoas que, né, declaradamente resolvem perder vida. Estou perdendo tempo, estou perdendo vida. Esse raciocínio, apesar, né, de parecer um pouco filosófico, ele é prático para que a gente possa tomar a decisão e não sair do nosso caminho, do destino que a gente setou. Qual é o destino? O objetivo que a gente quer cumprir. Na quarta etapa, a gente vai fazer o seguinte, acompanhar e gerenciar mais de um ciclo ao mesmo tempo. Por quê, gente? A vida, sim, né? Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo para piorar, né? Gerenciar uma já é difícil, agora imagine várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? Porque ninguém vai parar, o seu telefone vai tocar, a pessoa vai na sua mesa, a internet vai travar, seu computador um dia vai parar de funcionar, ou, enfim, N coisas vão acontecer, né? Então, você vai ter que gerenciar esses objetivos e essas metas de forma simultânea. E se a gente tem dificuldade de gerenciar um objetivo, né, e segui-lo, imagina vários se não tiver em lugar nenhum. Se a gente não conseguir ver aonde a gente quer chegar e o quanto a gente já avançou. É para isso que servem os indicadores. Para eles sinalizarem, não é para nos cobrar, é para sinalizar o quanto a gente avançou em cada um dos nossos objetivos. E, por último, né, impulsionar os líderes com uma visão dos resultados das suas equipes. Todo mundo que é líder sabe que é difícil você alinhar, tem um alto grau de complexidade, você alinhar as expectativas individuais na expectativa do todo. É um trabalho absurdo, que quando é feito, traz resultados extraordinários. Mas, para isso, existe um alinhamento necessário de conexão do objetivo do departamento, do objetivo da empresa, aquilo que a organização precisa, com os objetivos pessoais da pessoa. Seja que esses objetivos estejam no âmbito de status, no âmbito financeiro, no âmbito de aprendizado, você tem que saber quais são. Você não vai conseguir liderar ninguém, nenhum líder consegue liderar ninguém, se não tiver clareza aonde cada pessoa quer chegar. Mas o ideal é que, enfim, e o ideal não era nem que o líder te desse onde você quer chegar, é que você soubesse onde você quer chegar. Entende? Por isso que esse é o melhor momento da gente olhar para as nossas metas e objetivos, porque, enfim, quando nos dão um objetivo, é interessante, né? Mas talvez não seja nosso, né? Quando não é nossa, a coisa, às vezes, não anda, a gente não se apropria. Às vezes o líder acerta, ele coloca um objetivo que parece com o nosso, mas nem sempre. Nós precisamos alinhar isso. É nossa responsabilidade fazer esse alinhamento, né? Porque aí sim a gente consegue ter um resultado bacana. Por que das metas? Porque as metas são como flechas, né? Quanto mais alto você mira, mais longe você alcança. Sempre assim. Dificilmente você vai conhecer, sei lá, um milionário que queria ser pobre. Não vai ter, né? Se ele não nasceu milionário, ele queria ser milionário. Não vai acontecer. Ele ganhar mais dinheiro do que ele achava que ia ganhar, não é. Ele quer, quanto mais alto você mira, mais longe você alcança. É sempre assim.
né? A vida, ela acontece de propósito, né? Tem a sua intenção no jogo. Você precisa saber qual é o seu propósito, não o seu propósito inspiracional, o seu propósito onde você quer chegar. Quando estamos motivados por metas que têm significados profundos, o que significa significado profundo? Que tipo de vida eu quero ter? Acho que essa é a forma mais prática que eu consigo trazer. Que tipo de vida que eu quero ter, né? Como que eu quero que seja meu dia a dia, né? Os sonhos que precisam ser realizados, então nós vivemos verdadeiramente a vida. Ou seja, eu tenho que viver a vida que eu quero viver, né? E para isso vai dar trabalho, né? Eu vou cansar, mas ela é prazerosa pelo processo de autorrealização, né? Ou seja, onde eu quero chegar, eu vou realizando, construindo a minha história, ou escrevendo a minha história todos os dias. E aí, quando eu penso na meta, no meu objetivo, tem algumas características que são importantes, que durante todos esses anos que eu venho trabalhando, eu vejo que elas fazem muita diferença em quem continua e em quem abandona suas metas. Porque desejo, ó, a gente vai ter, né, 168 milhões de pessoas desejando coisas agora no final aqui no Brasil, né? De pensar em mundo, talvez 8 bilhões, acho que a gente usou 8 bilhões agora. 8 bilhões de pessoas que vão manifestar algum desejo na virada do ano, né? Mas quantas de fato vão realizar, né? Vão materializar? E aí vem esse questionamento que é super interessante, que é o por que que não realizamos? Por que que não realizamos? Por que que eu, de fato, não vou ser promovido, né? Por que que eu, de fato, não vou aumentar meu salário? Por que eu, de fato, não vou conseguir ser o mais bem avaliado treinador da Porto Seguro, né? Porque eu, de fato, por quê? Né? Aí eu olho, tem algumas características comuns que fazem parte de quem consegue e de quem não consegue, né? Então, são premissas, né? A primeira delas é eu ter orgulho da meta. Isso significa o quê? Eu não vou alcançar o que eu mesmo acredito, que eu mesmo tenho vergonha, entende? Qual é o seu objetivo? Você tem que ter orgulho da meta. Qual é a sua meta? Você tem que ter orgulho dela. Tem que dizer, o meu objetivo é ser diretor. Tem que ser um objetivo profissional, né? Ser diretor de RH, São Paulo, América Latina, sei lá, Brasil, Sudeste. Meu objetivo é dobrar meu salário em 3 anos. Meu objetivo é... Você tem que ter orgulho da sua meta. Se você tiver vergonha dela, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você não vai trabalhar para ela. Ninguém trabalha para algo que você já está frustrado. Se a gente não tem vontade de fazer nem com empolgação, imagina frustrado. Não vai funcionar o plano, entende? Então você tem que olhar para esse plano, para essa meta, tem que falar assim, cara, e se visualizar nela de fato. Eu falo, cara, eu preciso disso, eu quero isso para mim, eu mereço. Essa coisa não vai se você não acreditar que você merece. Não vai. Depois, tem que ter congruência na meta. O que significa congruência? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? É uma coisa interessante que a gente sempre, né, discute, mas a gente não pensa para a gente. Para qualquer coisa acontecer, existe pré-requisitos e requisitos, né? Qualquer coisa. Então, quais são os requisitos? Eu tenho que entender se eu estou congruente, porque às vezes eu quero milagre, né? Não vai acontecer. É difícil. Pode acontecer? Pode, na exceção, né? Mas a exceção não está nas suas mãos, né? Então, é importante você pensar quais são as congruências dessa meta. Eu quero isso? Então, beleza. Por exemplo, somos um departamento, daqui a pouco a gente vai pensar em OKR ou OKR, a gente vai falar, é um departamento de treinamento. Dentro do departamento de treinamento, nós queremos que o departamento de treinamento mude um aspecto da avaliação de liderança do último ano. Nós fizemos uma avaliação de líderes e vimos lá que, nossa, clima organizacional versus liderança está terrível, né? Eu tenho que olhar para aquilo pelo menos como corresponsável, ou aumente a nota, né, de atendimento das equipes, né? Nosso NPS está em 8, a gente vai colocar a meta de levar o nosso NPS para 9. E como é que faz isso?
Aumentando o nível de qualidade de todos os operadores. Como vai fazer isso? Aumentando o nível de treinamento. Nível, quantidade e intensidade e qualidade. A gente vai parar para pensar como fazer isso. Né? Então, mas aí eu tenho que entender o que é congruência. Alguma coisa tem que mudar. Se a gente está dando treinamento para a operação, e a operação está com a NPS 8, não adianta a gente pegar a mesma cartilha de treinamento desse ano e levar para o ano que vem, porque a gente já viu que vai dar resultado 8. Não adianta. Não, vamos fazer a mesma coisa e ter fé. Não vai. Né? Einstein já dizia, né? É o princípio da loucura, fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, não dá. Então, a gente vai ter que olhar e falar assim, o que nós vamos ter que mudar? Porque para uma nova meta, ela tem que ser congruente. Congruente, pelo menos, num plano de mudanças. Que vai me permitir chegar a um lugar diferente. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Quando eu mudo, existe sempre um risco. Os indicadores vão me preservar nesse caminho, vão me sinalizar se a coisa está indo bem ou não. Mas a única coisa que não dá para fazer é a mesma coisa. Se você quer ser promovido ano que vem, você quer ser o mesmo profissional que você foi esse ano, só vai esperar o tempo passar, a vida passar, talvez não aconteça. Talvez a única coisa que aconteça é seus conhecimentos estarem mais arcaicos. Então, você tem que pensar o que você vai fazer de diferente. Mudança de ambiente. Esse ponto é importante por quê? Porque o ambiente, gente, ele interfere diretamente na nossa performance, nos nossos resultados. Né? A natureza já ensina isso de uma forma bastante inteligente. Se você, né, pega a semente de uma árvore muito grande, você planta ela num vaso pequeno, das duas, uma árvore não cresce, ela vai ter que romper o vaso. Porque quanto mais alto você quer chegar, mais raiz você tem que ter. Isso acontece na natureza, acontece na engenharia. Né? Porque na engenharia, quanto mais alto o prédio você quer subir para cima, mais fundamento para baixo você vai ter que construir. Então, acontece assim, o ambiente é importante, você tem espaço para crescer. Você tem que dar espaço. Né? E esse espaço de crescer também significa olhar para quem nos influencia, principalmente para as 5 pessoas que mais influenciam na nossa vida. As pessoas mais próximas. Né? E às vezes a gente tem que se despedir de alguma delas. Né? A gente tem que se despedir de alguns amigos do trabalho, né? Eu gosto tanto, é tão simpático, mas não quer nada, não vai crescer. Ela não quer crescer. Você acha que você vai querer crescer? Não. Porque, querendo ou não, você vai estar se comparando. Você cresce um pouquinho, já vai estar feliz, achando que você cresceu. Não. Você cresceu em relação a ela, mas não em relação a você. Então, o ambiente ele é muito importante. O ambiente social, o nosso ambiente empresarial, né? O nosso ambiente intelectual. Eu preciso estar em lugares que me desafiam a ter mais espaço para eu preencher. E, por último, assumir o PDI, o meu plano de desenvolvimento individual. Da onde que nasce o resultado? O resultado nasce das ações. O que são ações? São comportamentos estruturados. Então, se eu não tenho resultado, é porque a ação que eu tenho está baseada num comportamento que não é compatível, ou que não é compatível com o resultado que eu quero. Eu fico num nível abaixo. Então, eu tenho que entender quais são os comportamentos diferentes que eu tenho que ter. São as competências que eu preciso desenvolver. Eu falar competência porque competência envolve, né, tanto o hábito, né, quanto o conhecimento, né, que vai expandir, junto com a ação, junto com o treino que eu vou fazer. Né? Então, assumir o meu PDI para esse novo momento é importante. Né? Eu não assumo ele depois, eu assumo ele antes. Isso é uma característica interessante que a gente pode pensar como treinadores, né? Eu não recebo algo e depois me preparo. Eu me preparo, estou pronto, então recebo. Entende? Você fica pronto antes, com raríssimas exceções. E quando tem exceção, em geral, dá ruim.
Todo mundo aqui já teve a experiência de ter promovido um líder por necessidade, ele não estava pronto ainda? Você vê o que acontece? Por quê? Porque minimamente você tem que estar pronto para assumir. Você não assume para depois ficar pronto. Quando isso acontece, é um desgaste enorme, emocional, é um desgaste comportamental, é um desgaste nos resultados, entende? Então, você olhar para onde você quer é importante, que é seu próprio degrau, ele vai demandar novas competências, novos conhecimentos, novos repertórios. Você tem que falar de outras coisas de uma forma diferente. Vai exigir de você novos comportamentos, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de propor, uma nova forma de mostrar projetos, né? Você está no próximo nível, talvez você não tenha mais ideias. Você passa a propor projetos, né? E aí você, quando vai para um pouquinho mais, você para de propor projetos, você passa a propor planos de aceleração de resultados. Você vai falando diferente e vai mostrando de uma forma diferente. Mas para isso você precisa construir dentro, né? E assumir esse PDI é entender quais são os conhecimentos e quais são os comportamentos que preciso construir e treinar para que eu esteja pronto, apto. Porque quando você estiver apto, é uma questão de tempo. Você não vai conseguir, o lugar onde você está não vai conseguir ficar com você. Ou ele te coloca para cima, ou ele te coloca para fora. E se ele te colocar para fora, você tem para onde ir. Porque está mais pronto, não menos pronto. Então, quando a gente olha para a nossa meta, seja ela qual for, pessoal ou profissional, ainda que ela seja profissional, que tem uma relação, uma correlação com a nossa meta pessoal, né? Eu tenho que olhar para essa meta e eu tenho que fazer essa checagem desses 4 pontos, né? Tenho orgulho dessa meta, não vou ter vergonha de falar não, né? Ela é congruente, ou seja, né? Eu sei quais são os requisitos e eu já estou pronto, né? Ela exige que tipo de mudança? Tem que abrir espaço onde? E naquilo que eu ainda não estou pronto, eu estou disposto a ficar mais pronto? Eu vou treinar? Tudo bem? Estão com cara de sérios. Não fiquei sério, não. Estou feliz, mano. Que isso. Super feliz de estar com vocês hoje. Falamos bastante de metas, né? Agora a gente vai falar de indicadores. Mas antes da gente falar de indicadores, queria não, né? Quero que vocês olhem aí para as metas de vocês. Eu quero aqui agora. Aqueles que, bom, já está no nível de meta, queria que você escrevesse a sua meta, tá? Queria que você escreva ela. Tá na sua mente, eu sei que você já tá, mas escreva ela no papel, é isso para você, ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver. Mas escreva essa meta. Qual é a sua meta? Escreva. Exercício prático. Tararã, tararã. Um minutinho, tá? Quanto melhor você escrever sua meta, lembre que meta é destino, né? Tem que ter endereço, gente. Né? Meta é destino, tem que ter endereço. Né? Que nem pedir Uber. Né? Você tem que saber, você tem que informar para ele de onde você está saindo, país, cidade, região, bairro, rua, número. Né? Tem que ser específico. Tem que informar para ele para onde você vai. Né? Que cidade, que bairro, que rua, que número. Né? Senão, você corre risco de não chegar. Então, olha para sua meta que você escreveu aí e veja se ela tem endereço, se ela tem, né? Ponto de chegada. Claro que quem já tinha meta já está mais fácil, né? Pode aprimorar, né? A forma que vai colocar a meta agora. Mas quem não tinha, tem um desafio. É um bom desafio. Escrevemos no papel. Então, tá. Beleza. Agora, é o seguinte.
gostaria de pedir que vocês olhem para essa meta e você faça essa checagem rápida, mas já elaborando, né? Uma checagem de trabalho, um exercício de grupo, né? Mais individual aqui. Faça essa checagem. Olha para essa meta. O quanto de 0 a 10 você tem orgulho de falar dessa meta, ou de anunciar ela para o mundo. Eu faço, eu vou chegar lá, vou conquistar, eu vou fazer, eu vou realizar isso aqui em 2023. 0 a 10, beleza? Desafio nível 2, tá? Nível 1 tá simples, né? 0 a 10, tá? Desafio nível 2. Quem tem orgulho suficiente da meta para escrever sua meta aqui no chat pra gente? Não é obrigatório, é um convite. Não é obrigatório. Escreva se você estiver pronto. Escreva sua meta aqui no chat pra gente. O que é isso, gente? É um exercício de orgulho da meta. Tá? Pra gente entender como ela tá, né? Ressoando dentro da gente. Provavelmente meta é chegar num lugar melhor. Não tem lugar melhor, né? Ninguém tem vergonha de estar num lugar melhor. Ou não deveria. Melhorar a saúde, gostei. Mais. Melhorar sozinha em 2023, fazer um curso de especialização na área comercial e graduar no Muay Thai. A Tiana tem que tomar cuidado com a do Muay Thai. Para quem não gosta dela, já... quem não estava dando bom dia, começa O que Deus não deu no tamanho, eu preciso buscar na força, né? Pois é. Quem não estava Bem que gostando você do falou, dia, Tati. traz um chocolate. Eu dei começar a minha especialização e ficar fluente em espanhol. Bacana. Quem mais, gente? Tanta gente aqui, todo mundo aí, né? Só teve nota baixa nesse negócio aí, eu tô feliz. Vou ter trabalho de mentoria pro resto da vida. Né? Pode, manda um WhatsApp que a gente faz mentoria para melhorar isso. Cadê? Começar a me especializar. Mais alguém? Só mais uma. Mais um orgulhoso, por favor. Presente. Tá a minha casa. Gostei, adoro metas assim. Tá, bacana. Legal. Agora, a gente vai olhar para essas metas aqui. Faça um exercício simples aí, gente. De congruência da meta. O que é o que eu preciso fazer para essa meta se concretizar? Quais são os pré-requisitos que ela me exigem? Que eu estou disposto a mudar? Porque se eu continuar vivendo só do jeito que eu estou, eu acordo, tomo café, vou para o trabalho, dou uma reclamadinha, faço um happy hourzinho, volto para... Não vai acontecer. Lembra daquela parte que eu falei que você tem que pensar agora em quais são os ambientes que você vai ter que mudar da sua vida? Vai ter mudanças, vai ter impacto. Se essa meta for séria, se ela for um compromisso, ela vai gerar impactos na sua vida. Impacto financeiro, né? Impacto relacional, impacto de tempo, ou seja, de ambiente. Tem ambiente que você gostava tanto de almoçar na casa da minha avó, almoçava, agora não dá mais. Era tão bom viajar com o pessoal no final de semana, agora também não dá mais. Tem, né? Especialização sábado. Legal. Quem já fez especialização sábado sabe o que eu tô falando. Eu já fiz. Né? Todo mundo feliz. Vamos, né? Vamos no cinema, vamos no barzinho, vamos, né? Só. E você lá, na especialização, olhando para aquele professor maravilhoso. Então, aqui, dá uma olhadinha. Começa a colocar agora quais são os ambientes de impacto, que tipo de negociação você vai ter que fazer. Porque a gente só sabe mesmo se a gente quer essa meta quando a gente começa a saber, quando a gente está disposto a abrir mão de algo que a gente fazia antes. Em geral, era de uma conveniência. A Márcia falou, sextas à noite, sábados o dia... Era assim. Foi triste. 1 ano e meio. 1 ano e meio, assim. E aí parece que todo mundo resolve fazer um aniversário incrível no sábado, quando você entra na especialização no sábado. Todo mundo quer fazer um aniversário incrível no sábado. Bom, congruência. Comece a olhar, então, agora quais são os ambientes que essa meta vai impactar. Pessoal, aqueles que não declararam a sua meta, não escreveram a sua meta, tá tudo bem.
Mas reflita sobre isso, pelo menos, né? Nós não podemos ter vergonha de coisas boas, né? Quiçá o povo não tem hoje vergonha nem de coisa ruim, né? Mas ter vergonha de um desejo de melhora. Tem alguma coisa aí que precisa ser destravada, desbloqueada, precisa ser olhada de uma forma diferente, né? Sozinho ou com ajuda, né? Mentoria, coaching, terapia, sei lá qual que vai ser o seu lance. Mas vai atrás, porque senão, ano após ano, você vai fazer a mesma meta. Tá? Por quê? Porque ela não se torna um projeto. Esse projeto não se torna um plano de ação e essas ações não são gerenciadas, logo, você não chega lá. E cada ano vai ficando mais difícil, que a gente vai ficando mais velho, mais cansado, mais frustrado, né? Então, o momento é agora. Aproveita a energia de agora, tá? Tem uma metodologia que eu trabalho, quem não conhece, depois procura, tá? Que é bem interessante. Chama Life Design, né? Quando eu faço mentoria de projeto profissional e projeto de vida, eu uso essa metodologia, chama Life Design. Ela dá etapas de como você monta um plano, né, com significado. É muito bacana mesmo, né? Tem resultados fantásticos. Tudo bem, você pode entrar na mentoria, mas se não, pode assistir uns vídeos, entender quais são as etapas e ir seguindo, né, por conta própria, dá certo. Com ajuda é mais fácil, mas você pode ir sozinho, com direção, também com certeza é melhor do que sem direção nenhuma. Bruno, aprender a tocar violão. Que bacana, gostei dessa meta aí. Pode colocar assim, tocar na próxima confraternização da empresa. Né? Ó, fica mais legal ainda, hein? Bom, mudança de ambiente, a gente falou sobre isso, algumas coisas, né, que a gente precisa expandir mentalmente, comportamentalmente. Não dá, gente, não dá. Existem comportamentos que deixam a gente onde a gente está, entende? A gente, às vezes, não percebe isso, mas existe uma linguagem comportamental. Quem nunca fez, então, mapeamento comportamental, eles são número 0 para o ano que vem. Você tem que saber como que você funciona, nem que seja em teste gratuito. Quiser né, fazer um mapeamento com certificação científica, inclusive, pode procurar depois que a gente tem, tá? E não custa caro, gente, menos de R$100 o negócio. Você economiza ano de terapia, assim, né? Não sei por que não me deram isso antes. É muito bom. Porque você tem que saber como você funciona e como você, o que te faz, o que te impulsiona, o que te trava. Qual é o seu caminho? Onde você tem que se apoiar, né? Mudança de ambiente. E talvez eu tenha que colocar aí, eu vou até desafiar você. Se você quer crescer, alguém que você convive e gosta não quer crescer com você. Se você tiver coragem, pode colocar o nome da pessoa aí do ladinho, que é alguém que você tem que se despedir, né? Infelizmente, deixar ela onde ela está. Você tem que ir para frente, né? Mas com carinho, né? Não despedir assim, não quero mais você porque você não quer crescer, então eu vou embora. Não, com carinho, assim, respeito, te honro, a história é sua, a vida é sua, mas eu quero ir mais longe. Então eu vou mudar meus hábitos, vou mudar meus comportamentos para que eu possa estar em outro lugar, me conectar com novas pessoas que estão onde eu quero estar. Por último, o PDI. Pelo menos pelo menos coloca aí, um conhecimento que você precisa adquirir novo. Você vai introduzir um conhecimento que vai te ajudar a chegar onde você quer, né? E um comportamento que você quer aprimorar. Né? Olha para sua meta e fala assim, tá, que conhecimento que se eu tivesse novo poderia ficar mais fácil isso? Pode ser assim, por exemplo, alguém colocou aqui fluência no espanhol, minha meta, bacana. Aí você pode fazer o seguinte, Fluência, que conhecimento poderia me ajudar a aprender espanhol melhor? Método de estudo. Tem vários métodos. Você não vai aprender espanhol se você não aprender a estudar. E talvez estudar com método seja mais fácil. É fato que a gente vai para a escola a vida inteira e ninguém ensina método de estudo. Deveria ser o começo. Né? Então, você escolhe um conhecimento que vai te acelerar. Tem, por exemplo, quitar a casa. Show de bola. Um conhecimento que pode acelerar esse processo. Estudar finanças. Planejamento financeiro.
Como que eu vou enquadrar as minhas finanças de forma tal que, de fato, consiga quitar essa casa? Ou talvez o que eu preciso é de mais renda. Eu preciso ter uma segunda renda. Então, eu vou estudar o quê? Empreendedorismo. Ou venda. O que eu posso vender para aumentar a minha renda? Tem que ser prático e objetivo, senão fica nesse lero-lero, entendeu? Nananã, nananã, nananã. Não dá. Não dá, não dá. Tá minha casa, melhorar a saúde. E um pouquinho melhor, hein, Rosane? Vamos lá, minha saúde o quê, né? Quer melhorar a saúde, né? Perder peso, é ganhar músculo, fazer check-up, é o quê? Melhorar a saúde. Ter mais disposição, melhorando a alimentação. Esse melhora o combustível, melhora o motor, vocês sabem, né? Piora o combustível, motor falha. Da alimentação, o que é? Beleza? Estamos juntos? Vamos lá. E aí a gente vem para o que são os indicadores, né? Dentro dos nossos indicadores, a gente tem uma forma de olhar para esse objetivo, de especificar esse objetivo, para que ele fique mais gerenciável, vamos dizer assim, né? Dentro dos indicadores, o nosso primeiro indicador é o indicador maior, que é o OKR, né? OKR, né? Que é o que, gente? Eu consegui separar dentro desse objetivo resultados chaves. O que é que eu quero conquistar? O que é o mais importante disso tudo? Entende? É uma metodologia que nos ajuda a olhar para a essência, porque às vezes a gente trava no que está em volta e deixa para trás o mais importante. Entende? Quando eu tenho um objetivo que não tem resultados chaves, né? O que acontece, às vezes, eu me embananar no método, no aprendizado, então, e eu não consigo medir aquilo que é o mais essencial, aquilo que é o mais importante. Então, o QR ajuda a gente a olhar para o que é essencial, para a gente não perder a rota, né? Porque às vezes a gente está dentro do tema, mas perde a rota, né? Sai da harmonia, né? Então, a gente precisa manter isso bem direcionado. Estou no tema lá, enfim, eu tenho que manter o resultado-chave, ele vai nos ajudar. Bom, se eu estiver pensando de forma organizacional, como que a gente implanta o OKR e basicamente, isso pode ser feito dentro de um departamento? Pode ser feito no nível estratégico? Sim. Pode ser feito no nível tático, gerencial? Sim. Pode ser feito no nível operacional? Sim. Pode ser feito no nível individual? Sim. Tá? Claro que vai diferenciando as complexidades, né? Mas no primeiro, eu defino qual é o OKR, ou seja, quais são os resultados chaves que eu quero ter. Estou no nosso departamento de treinamento, né? Quais são os resultados que a gente quer conquistar? Que tipo de evolução a gente quer ter para o próximo ano, né? Às vezes a gente pode, por exemplo, ter o resultado-chave diminuir o tempo de treinamento. Que resultado estranho, né? Mas pode ser. Por quê, gente? Porque às vezes a gente passa muito tempo em treinamento. O treinamento fica muito longo, fica moroso, no final a pessoa não presta mais atenção e tal. E eu tenho que diminuir esse tempo. Um resultado interessante, resultado-chave. Então, eu ganhar eficiência sem perder eficácia. Significa o quê? Manter o mesmo resultado, fazendo em menor tempo. É possível? É. O que eu preciso fazer para isso? Aí vem. Aí depois a gente vem desdobramento da meta, né? Poxa, tenho esse resultado-chave? Vou desdobrar essa meta. Como que eu vou desdobrar ela? Poxa, talvez. A metodologia. Qual a metodologia a gente utiliza? Metodologia. Não, acho que não. Cada um, né? Às vezes a gente percebe, aí a gente começa a descobrir falta de processo. Talvez cada um, né, dá o treinamento conforme o seu dom, talento préternatural, né? Não tem uma metodologia que a gente estuda para dar treinamento, né? Às vezes a gente ensina, como a gente ensina as crianças, pedagogia, mas a gente precisa estudar andragogia. Para quem que a gente dá esse treinamento? Será que não é uma forma diferente de fazer ficar mais eficiente? Então, aí começa a destrinchar. Então, o OKR é importante porque ele vai definir aonde que eu quero chegar e que resultado que eu quero ter. Não é só onde eu quero chegar, que resultado, o que vai mudar quando eu chegar lá. Entende? Aí eu vou validar
esse OKR, né, com o time, com os executivos, porque, em geral, quando fala de uma empresa, você não conquista um resultado sozinho, você conquista com o pessoal, com todo mundo. Todo mundo tem que estar remando na mesma direção. Tudo bem? Aí você vai compartilhar e vai validar. Depois, você vai trabalhar o desenvolvimento do OKR de cada time. Porque você pode dividir, né? Ou seja, para cumprir esse resultado-chave, você pode dividir equipes para coisas diferentes. Uns vão melhorar a apostila de treinamento, porque tem muito texto. No passado tinha muito texto nas apostilas, né? Hoje tem que ter menos texto, a pessoa não vai ler, ela vai guardar. É mais interessante ela ter uma apostila que tem menos texto, pouco texto que ela lê, ou tem muito texto que ela guarda? Eu tenho que se questionar algumas coisas básicas, né? Então, talvez tem equipe que vai mudar as apostilas, né? Tem outra equipe que vai tirar o que não é mais necessário, né? Tem outra equipe que vai atualizar. Então, a gente vai começar agora o quê? Desenvolver esse OKR em ações práticas que vai permitir que ele aconteça. Mapeamento de dependências e alinhamento, ou seja, todo objetivo se relaciona com outras áreas, percebe? Então, a gente vai ter que mapear se existe alguma dependência. Para isso acontecer, eu preciso de alguma aprovação? Quem aprova? Quanto tempo demora essa aprovação? Tem workflow ou não tem? Às vezes a própria área pode aprovar, a gerente aprova. Para a diretoria, às vezes precisa, sei lá, né? Tem uma empresa que eu atendo, que é uma multinacional, que qualquer mudança de processo vai para os Estados Unidos e volta, né? Tudo bem, aí cada cultura, um lugar. Mas tem empresas já bastante flexíveis que a própria área aprova. Só depende dela, depende de ninguém, né? Então, mapeamento, tem dependência, não tem dependência? Que alinhamento precisa ser feito? Tem que mostrar, explicar o que eu quero aquela mudança. Quem vai montar essa apresentação? Monitoramentos semanais e análise dos OKRs. O que é monitoramento? É olhar, agora está implementando a cartilha, né? A nova versão tá sendo desenvolvida, né? Foi feita a reunião, não foi feita, terminou a apresentação, não terminou. Então, aquelas atividades, aquelas tarefas que a gente determinou que a gente tinha que fazer, a gente vai começar a fazer e vai começar a entender o quanto elas evoluem de semana para semana. Entende? Tudo bem, mas isso, em que momento que eu vou fazer isso? Enquanto você trabalha. Isso faz parte do trabalho, é um projeto. Por isso que tem que estar alinhado com a gestão, porque você vai ter tempo para fazer isso, tem que ter tempo para fazer isso. Em geral, só da gente não perder tempo com o que a gente não deveria estar fazendo, já dá tempo de colocar um projeto legal junto para funcionar. Cara, quase sempre, quase sempre. Quase sempre. E às vezes você pode pensar isso até de forma estratégica. Por quê? Tem pessoas que, pelo perfil comportamental, elas se entusiasmam muito com novos projetos. Ou seja, elas já estão produzindo menos porque elas já estão em rotina. E tem pessoas que conseguem manter rotina pelo seu perfil comportamental natural. Você pode, inclusive, escolher as pessoas menos produtivas sem mudar o trabalho dela e dar um projeto novo que ela passa a produzir mais. Entende? Porque ela precisa de mudança. Aí o gestor precisa ter esse olhar e conseguir identificar onde estão esses gaps. Ele melhora a equipe sem forçar as pessoas, usando aquilo que já está lá, né? Latente para ser utilizado. Revisão dos OKRs a cada 3 meses. Em geral, a gente faz um OKR por ano. Tá? Tem um OKR, assim, resultados chaves do ano. Vamos diminuir o tempo dos treinamentos, ser mais eficientes, né? Vamos revisitar os temas desses treinamentos, como deixá-los mais atraentes, né? Vamos propor uma nova metodologia mais prática, né, de exercícios. O que nós vamos fazer? Né? Vamos rodar uma pesquisa, então, pedindo sugestões. Sei, a gente tem que olhar e falar assim, e ir visitando a cada 3 meses, estamos na direção certa, a coisa está indo. Retrospectiva de lições aprendidas. No meio do caminho, pode ser que o resultado-chave, objetivo, né, ele seja ajustado à realidade, né? E todas as barreiras que vão ser encontradas geram lições aprendidas.
né? Essas lições são registradas e são um patrimônio importante, né? Até que a gente consiga entregar o projeto. A implantação de um OKR, ele serve para o departamento, ele serve para a empresa como toda, ele serve para a gestão, para o departamento, para uma equipe específica, pode servir para a gente. Eu não vou fazer esse exercício agora com vocês, por conta do nosso tempo mesmo, mas eu vou deixar para vocês pensarem de forma mais profissional no objetivo pessoal de vocês, porque às vezes a gente é assim, lá na empresa a gente leva tudo, né, muito sério, certo? E às vezes na vida, né, coloca nas mãos de Deus e vai, né, como diz a música, põe nas mãos de Deus. Mas Deus já fez a parte dele, gente. Ele já te deu as mãos. O lance está com você agora. Então, já fez a parte, já deu conhecimento, já mostrou como é que faz, você tem o recurso disponível, o trabalho é sua parte. Então, olhar para o seu objetivo também, né? Claro, com aquela adaptação necessária, mas levar de forma séria, né, a implementação. Valida com as pessoas que fazem parte desse objetivo, né? Pense em quem pode te ajudar em cada ponto que você sabe que vai ser necessário mudar ou desenvolver, né? Pensa se existe alguma dependência que você está associando ao seu objetivo e que você tem que desvincular, porque às vezes não dá certo. Lembra, às vezes a gente está assim, eu quero que o meu chefe me promova, que a empresa me promova. E talvez o seu objetivo tenha que ser como eu me torno mais apto a ser promovido. Isso é seu. Se você conquistar isso, você vai estar pronto aí dentro ou em outro lugar. É seu. Muda o foco. Traz para você, né? Monitora, né? Monitora, olha, gente, tá, né? Minha meta é emagrecer 10 quilos esse ano. Monitora, passou o primeiro mês. No primeiro mês você não precisa ter emagrecido 10, mas tem que ter emagrecido 800 gramas. E se você emagreceu 800 gramas em um mês, ao final do ano, e manter consistência, ao final do ano você emagreceu 10 quilos. É assustador. E é mais assustador se você pensar que se você precisa emagrecer 800 gramas, se você emagrecer 200 por semana, você está dentro do seu objetivo. 200 gramas por semana. É muito pouco. 200 gramas, você vai olhar aí que você, como 200 gramas, é muito pouco, muito pouco. Você percebe? Você torna factível onde você quer chegar. Revisa, né? Faz retrospectiva de lições aprendidas, o que deu certo, o que não deu, quando você vacilou, que você não vai vacilar mais, etc. Continua, né? Esse é o processo. E aí você pode, né? Passamos pelo OKR, sei qual que é a minha meta, né? Passei pelas premissas dessa meta. Olhei para essa meta de forma inteligente e profissional com metodologia OKR. Passei por esse processo de validação, eu vou então para os meus indicadores. E aí, quando eu vou para os indicadores, eu vou entender o que é que eu preciso validar ao longo do percurso, que para mim é importante. E aí, para isso, a gente usa o KPI, que são os indicadores chaves de performance. Aí não é sobre aonde a gente quer chegar, resultados chaves. Agora é sobre o caminho, né, que eu vou fazer. E como que eu vou medir, né, esse processo. Eu posso criar KPIs de diversos tipos, tá? E não é interessante eu ter todos de todos, porque não é para tornar o negócio pesado, é para tornar o negócio fluido, é para me redirecionar mais rápido, tá? Como é definir isso? Eles precisam ser mensuráveis, relevantes, verificáveis, né? E devem melhorar a minha tomada de decisão. Pierre vai falar assim, estou no caminho certo, não estou no caminho certo. Consigo verificar isso de alguma forma? É relevante? Se mantém conectado com a meta final? É mensurável? Trazer o exemplo de novo, que eu gostei desse, que ficou bem claro, é os 10 quilos do ano, que corresponde a 800 gramas por mês, com uma margem ainda, se algum mês der errado. Então, eu vou fazer isso. Vamos supor que esse seja o meu objetivo. É relevante emagrecer 10 quilos por ano? Continua sendo. Né? Mensurável? É mensurável, tem número lá.
né? 200 gramas por semana, 800 gramas por mês, 10 quilos no ano. É verificável? É. A balança mostra. Você não precisa achar. Entende? Precisa achar. Eu tô achando que tá dando certo aqui, ó. Né? Minha intuição, tô sentindo que agora vai. Não precisa sentir nada. Sobe na balança e você vê. Né? Ajuda você a tomar decisões melhores? Ajuda. Porque à medida que você está dentro ou está fora, você começa a repensar os seus hábitos alimentares para o próximo mês, a cada mês. Você percebe que ele segue um ritual? Entende? E aí você vai olhar, dependendo do tipo de OKR que você tem, de meta baseada no OKR, você vai pensar qual é mais pertinente. Tem KPI de qualidade, KPI de financeiro, KPI aplicados ao cliente, de produtividade, de RH, KPIs estratégicos e outros que forem necessários. Vamos supor que a gente queira falar, a gente está falando aí, a gente falou sobre diminuir o tempo de treinamento mantendo o mesmo resultado. A gente está falando de um KPI de produtividade, né? Se a gente estiver falando assim, diminuir o tempo de treinamento e manter e aumentar a nota de avaliação de final de treinamento. Está falando de um KPI de qualidade. Se a nossa meta é, por exemplo, sei lá, diminuir custo de treinamento. Interessante. Talvez para diminuir o custo de treinamento, a gente pode usar a estratégia de diminuir o tempo de treinamento. E a gente pode criar um KPI financeiro. Quanto economiza? De hora homem. Eu pego um treinamento que dava em 12 horas, agora eu posso dar em 8. Economiza dinheiro. Quanto você economiza no ano? Pode ser uma informação importante para aprovar o meu projeto de eficiência. Percebe? Então, eu posso criar KPIs relacionados às áreas e correlacionados para me manter no caminho. Né? Eles servem para isso, são os indicadores plausíveis, que vão falar assim, é isso, tá certo, continua que tá fluindo. Tá? Alguém tem dúvida ou quer manifestar, vou até abrir para vocês agora, que você tem um objetivo, claro, lá, mesmo que não tenha passado ele pelo OKR ainda, pelo OKR, mas que você está com dificuldade de criar um KPI para você. Alguém quer fazer uma experiência ao vivo aí? Cria KPIs para o seu objetivo, claro. Ou para a área, algum objetivo. Quem é líder de área aí que pensou no objetivo, mas não sabe como vai medir? Pode mandar. Nossa, que silêncio, gente. Vocês estão tristes? O microfone fechado. Eu estou pensando em voz alta aqui, estamos presencialmente algumas pessoas e a gente estava falando. São tantas metas, não? Uhum. Pensar. A ideia do OKR não é muitas, são chaves. Tá? É aquelas metas que, para serem batidas, inclusive você bate outras, né? Porque ela é chave. Porque senão acontece isso, você tenta olhar para tudo e você acaba não olhando para nada. Né? Então, diminuir metas, inclusive, às vezes diminuir no sentido de quantidade. Ajuda, a gente precisa de foco para performar. Tá? Então, assim, você pode ajudar até, como fala assim, estrategicamente falando, é interessante que você tenha uma meta maior, que ela desdobre em metas menores, mas que você consiga dar um nome só, do que você ter, né, 27 metas. Né? Aí você pode criar categorias de metas. Ajuda bastante, porque ninguém consegue seguir algo que nem sabe onde vai chegar. Entende? Então, o líder, qual que é a função dele nesse momento? Criar categorias. E na categoria, ele pode criar um indicador para a categoria e aí cascatear em metas menores, como etapas. Isso flui melhor para quem está no time. Porque se você dá 27 metas para você cumprir, bate 27, não vai dar, gente. Mas se você, né, tem 3, 4 categorias, você consegue gravar 3 categorias. 3 grandes objetivos. Entende?
Agora você começa a aumentar de 4 para cima, eu, sinceramente, como consultor, tá? Eu já acredito, porque aí é querer um milagre, entende? E aí nunca muda. Aí o que acontece, em geral, quando acontece isso? Todo ano tem que ter a mesma meta, que a gente nunca bate. Vai ficar repetindo, né? Não é melhor você ter 3 metas por ano, tem 5 anos você ter vencido 15, do que você ter 15 metas durante 5 anos que não bateu nenhuma? Na verdade, aqui na área de treinamento, a gente não tem tantas metas, né? A gente tem o cronograma, o tempo de treinamento, que é uma meta bacana. Eu acho que o pessoal aqui ficou de cabelo em pé quando você falou, vamos tentar reduzir aí o tempo de treinamento, porque é um assunto que a gente fala todos os anos. Como que a gente consegue otimizar, como que a gente consegue ser eficiente e mais ágil, né? Então, se eu faço em 15, será que eu não consigo fazer em 13? Né? Então, acho que são esses pontos que a gente já discute, sim, há algum tempo. Mas a gente tem metas, né? Por exemplo, eu preciso aplicar 4 horas mês de reciclagem, eu preciso cumprir o meu tempo de cronograma, eu preciso ter uma nota de qualidade acima de 9, eu preciso ter uma nota de avaliação de reação acima de 9. Então, são essas metas que a gente já trabalha aqui, né? Mas é bem desafiador mesmo, né? A gente fazer essas reflexões. Mas, Kátia, pega a categoria para cliente. Porque, assim, todo mundo tem que saber. A pessoa tem que conseguir lembrar de todas. Você, em geral, o líder lembra de todas, porque é por isso que ele está lá, entendeu? Como líder. É simples assim, né? Mas quem está na operação, a pessoa não conseguiu ainda, né? Então, ela ter uma categoria ajuda ela a conseguir formatar esses pontos, né? A guardar, para ela conseguir perseguir, né? Então, criar esses mecanismos ajudam bastante. Quase como o mecanismo cursinho, né? Quem fez cursinho sabe. Você cria categorias, dentro das categorias, e aí trabalhar não só os aspectos numéricos da meta, nem processuais, trabalhar os aspectos humanos, no sentido mesmo de criar o lema, né, para cada categoria, né, entender qual é o papel de cada pessoa na entrega desse resultado, né? Todo mundo tem que saber quem é defesa, quem é meio, quem é ataque, né? Dar posicionamentos para as pessoas é importante, né? Assim, aí é um trabalho mesmo de formiguinha, mas não precisa ser pesado tudo junto, mas ele vai sendo construído, sabe? Vai fatiando, né? Vai fatiando. Exato. É isso. Quebra. Não, tá grande, quebra. Assim. É que nem eu gosto, né? Quando eu faço acompanhamento de life design, a gente sempre, né, faz o plano de ação, enfim, é toda uma construção, né? Começa com identidade, depois a gente vai construindo. Chega lá nas ações, em geral, a gente superestima o que a gente pode fazer em pouco tempo e a gente subestima o que a gente pode fazer a longo prazo. Essa é a realidade, essas duas verdades, né? Pouco tempo, sempre a gente acha que pode fazer muito, não dá, não cabe, gente. A gente é muito imediatista, né? Nesse sentido, assim, até psicologicamente falando, tem estudos que mostram como a gente está cada vez mais imediatista. Mas a gente subestima o que dá para fazer se a gente fizer o trabalho de formiguinha. Formiguinha é o quê? É de fácil. Que castelo dá para montar em um ano se a gente fizer um pouco cada dia, né? Então, esse é o lance. E aí, com relação a essa meta, você fala assim, não, mas eu tenho que cumprir uma carga horária exata, né? Talvez o ponto não seja deixar de cumprir, mas o como eu cumpro, porque senão vira tabela, né? Aquela coisa de, oh, meu Deus, né? Já falei 2 horas, faltam 2h30, né? O que eu faço agora, né? Vamos, né? Dá para eu estender o coffee? Para ver que é aquela coisa. Então, vamos gastar o tempo, né? Que é de novo, né? O gastar o tempo, que é perder tempo, que é perder vida, perder energia, não dá. Então, a gente já pode começar a pensar quais são as outras demandas que não estão aqui, que estão correlacionadas. Essa demanda que eu entrego para quem? Para que departamento? Então, eu começo assim, que departamento recebe essa pessoa? Não, ela vai se relacionar com quem? E aí eu começo questionando mesmo, fazendo reuniões de alinhamento, e falo assim, tá, quando eu te entrego esse fulano lá, te entrego lá o cidadão, né? Esse cidadão chega,
Quais são as principais dificuldades que você tem com ele depois? E aí você já tem conteúdo novo para introduzir no treinamento que é relevante. Não é só um conteúdo novo, uau, é um conteúdo novo relevante. E a gente volta para pensar nosso treinamento a partir da necessidade, não a partir da nossa criatividade, né? Porque às vezes não tem criatividade mesmo, né? É relevante quando resolve os problemas que estão em torno. E aí esse momento é muito bacana, porque a área que te recebe, que se sente atendida, você gera valor para a sua própria equipe, que agora está entregando algo que sabe, as pessoas que estão treinando sabem para que serve, ela vai mudar alguma coisa lá na frente, então você engaja mais essa pessoa, e quem está sendo treinado chega melhor preparado. É win-win-win, né? Ganha, 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 né? Agora, nessas semanas, é super bacana fazer até umas rodas de ganha, 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 né? Vamos entender quais são os problemas que estão em torno, porque a partir disso dá para criar coisa muito bacana, assim. Já participei, já medi alguns workshops nesse sentido, né, de construção, é muito relevante e o resultado é absurdo. Resultado, status, as outras áreas enxergam que a gente está preocupado com elas, né? Resultado, engajamento da equipe, ela sabe o que ela está fazendo agora, consegue ver mais relevância. Resultado na operação, porque gera impacto, né? Então, eu iria por esse caminho. Não sei se eu te dei uma luz, mas é por aí. Deu sim, Tá? deu luz, e aqui é um tema que a gente falaria o dia inteiro, né? Dia inteiro, semana inteira, o tempo todo falando sobre isso. Bastante interessante, Icaro, me ajudou sim. Esse público que a gente está aqui, normalmente ele não é assim tão quieto, tá? Hoje eles estão mais quietos mesmo, acho que é a última semana do ano que está causando esse, Mas, esse ai, apagão aí. desculpa. Eu tô muito Imagina, que isso. feliz. Vocês estão Mas felizes? eles não são tão quietos assim, não. Hoje é uma exceção, povo. Ô, Ah, Ícaro, eu mandei aqui para umas amigas minhas que hoje de manhã eu acordei pensando nisso, né? Falando assim, tá, qual meta eu vou fazer? Mas eu não quero meta ano, né? Que a gente coloca lá meta ano, chega no final exatamente aquela frustração de não ter conseguido cumprir, né? E aí eu comecei a pensar, tipo, daqui 3 meses, 6 meses, mas pensando aleatório. Eu ainda falei assim, foi resposta de Deus esse treinamento. Porque Deus. ele não só válido para a vida profissional, né? Como metas também pessoais, né? Que influencia na nossa vida profissional, né? Então, é exatamente isso que a Ká falou, é reflexão mesmo. Ah, Tipo, como direcionar, né? e, Nossa vida. às vezes a meta tá certa, mas aí a estratégia, o como, né, tá errado. Porque a meta é ano, Exatamente. mas esse entendimento que a vida não acontece no último dia do ano é fundamental. A gente tem 365 dias para fazer isso aqui, ó. Todo dia, né? Segundo o nosso Pai Deus, um novo dia nasce exatamente para que a gente possa, né, ter muitas chances de acertar. Não é poucas, não, né? Ele fica fácil a coisa. É isso. Bom, E você, inclusive, você mede o resultado, né, Ícaro? Ano passado, eu escrevi, né, num papel as metas que eu tinha para o ano. Eram metas simples, tá? Uma delas era ler 5 livros. E aí, chegando agora em novembro, eu vi que eu não li os 5 livros, eu li 4. Então, já te gera, né, poxa vida, falei na minha meta, né? Então, como que eu reestruturo para o ano seguinte? mas Mas é muito bom mesmo pensar nisso. Mas ainda assim, lembra, né? Meta é como uma flecha que você lança para o Já alto, anotei essa frase aqui, para que tá? você, né? É isso. Tudo bem. Poxa, era 5, li 4. Tô lá, eu tô em movimento, ela nos mantém em movimento, Isso com aí. propósito, né? Que nem, não sei se vocês já jogaram dardos. Já alguém jogou dardos? Aquele Já negócio que joguei. você joga. Você não acerta o meio se você mirar o meio. Você acerta mais para cima. Por quê? Porque tem uma coisa que chama gravidade, né? No percurso se perde energia, a gravidade vai puxar aquela flecha para baixo. Então, o seu cálculo não é você acertar no meio, é quanto de energia vai ser perdida no percurso, para que você acerte o centro, entende? Nossa meta é mais ou menos assim, né? A gente joga um pouquinho, mas o importante é este movimento e saber que na vida vai ter curvas, vai ter essas coisas. Mas se você estiver mirando, né, com propósito, se você jogar um pouco mais para alto, a coisa pá, vai funcionando. E depois, o quanto esta meta, por exemplo, ler livros, ela está relacionada ao meu próximo nível. Porque aí eu vou perguntar, porque quanto mais expandido a gente está, mais alinhado a gente fica, né? Se eu sei que o meu próximo nível é, não sei, eu
não tenho muita coisa aqui, mas, sei lá, meu próximo nível é abrir uma empresa, né? Eu não vou só ler 5 livros, eu vou ler livros sobre negócio, né? Então, essa conexão, ela é importante também para a gente ganhar energia. Se não, eu li 5 livros, aí eu tô no RH, então eu vou ler 5 livros de RH, entende? Mas meu objetivo maior é abrir um negócio daqui a 3 anos, 2 anos, né? E aí, tudo bem que serviu para todo conhecimento é válido, etc. Entende? Mas poderia ter sido melhor, porque eu já poderia estar lendo, me preparando para o futuro, né? Me atualizando no presente para estar pronto para o futuro. Essa conexão ela é importante, tá, gente? E, por último, para que a gente possa aí, né, cumprir o nosso treinamento, espero que vocês estejam ainda prontos aí. Simples, gente. Aí não tem muito, né? Porque a mágica não está no método, no sistema. A mágica está em quem faz, em quem cumpre. Hoje eu dei um exemplo muito interessante que eu lembrei, de planejamento, né, e execução de gestão estratégica, né? Eu estava assistindo uma entrevista, eu não li esse livro, mas estava assistindo uma entrevista de um cara que foi biógrafo do Obama, né? E durante o período que ele presidiu, né, e comandou, né, o governo dos Estados Unidos, esse biógrafo acompanhou ele na maior parte do tempo para poder depois também escrever essa biografia, né? E aí, uma das perguntas era o que você acha, o que você mais te surpreendeu, né, na gestão lá do Obama. E a resposta foi muito interessante, que ele falou assim, era como ele preparava o seu plano de trabalho. Como assim? Era tão simples que assustava. O Obama tinha o seguinte sistema de gestão de prioridades, né? Ele, um dia antes, a última atividade dele do dia era o quê? Era se reunir com os assessores, com os responsáveis dos gabinetes e definir quais eram as 3 prioridades que ele ia ver no próximo dia. Todos os dias ele só escolhia 3. Não tinha mais que 3. Era sempre 3 prioridades para o próximo dia, porque não dava tempo de ver mais que isso. Até pelo nível de complexidade, deveria ser as prioridades. Então, todos os dias era isso. Então, ele governou o país, a maior potência do mundo, escolhendo 3 prioridades por dia, né? Eu quero dizer isso, não é possível que a nossa vida seja mais complexa do que dirigir os Estados Unidos. Não tem como. Não tem nenhuma necessidade de a gente ter mais de 3 prioridades no dia. Nenhuma. Né? Às vezes a gente acha que tem só porque não testou. Comece a testar, a ter prioridades. E o que é prioridade? Aí entra no ponto que eu acho super interessante. Prioridade é o que paga o seu salário. Tá? Prioridade é o que paga. Porque tem uma coisa que é muito interessante, principalmente quando a gente está muito tempo na empresa. A gente é contratado para fazer determinada coisa, né? E conforme vai passando tempo, a gente vai começando a fazer várias outras coisas, né? Porque a gente vai ganhando mais conhecimento, tem mais tempo de carga, começa a fazer. E tem um momento, às vezes, que a gente está fazendo tantas coisas que a gente não faz o que a gente deveria ser feito, né? Líder é contratar, fazer gestão e liderar. Às vezes passa um ano, ele não deu feedback, não começou não fez reunião de alinhamento com o teu departamento, porque estava fazendo um monte de outras coisas que não é o que estava lá no escopo principal. Então, a gente, todo momento, tem que recuperar nossas prioridades, né? O que é relevante, né, no nosso papel. E aí, baseado nisso, a gente vai pensar em como a gente vai estruturar o nosso plano. E ele deve responder ao 5W, 2Hs. Quem é da administração, fez da administração, já viu, né? É simples e útil, como está aqui, né? E a mágica está em ser feito. Eu tenho que responder todas as perguntas, né? Primeiro, o que será feito? Qual é a ação definida? Depois, por que será feito? Depois, onde será feito? Quando exatamente eu vou fazer essa atividade? Por quem será feito? É minha? É de outra pessoa? Como será feito? Com qual metodologia? Né? De que forma? Quanto vai custar? É só isso. Se cada atividade do seu plano de ação você responder essas perguntas, a sua ação é consistente. Tá?
Quando você não responde uma dessas perguntas, é porque você deixou a ação inconsistente, ela ficou mole. E às vezes na hora de fazer, vai faltar consistência, né? Você disse tudo que você tinha que fazer, não disse quando começa, né? É o milagre do amanhã, né? Amanhã quando chega, a gente nunca, né? Porque é sempre amanhã, né? A gente tem que viver esqueci o nome do livro, Poder do Agora. Troquem o milagre do amanhã pelo poder do agora, né? Dá um agora para esse momento. Data, né? Horário, lugar para ser feito. Você vai ver que a coisa começa a fluir, né? Porque senão fica assim, eu preciso estudar espanhol. Tem que estudar. Não, tem que estudar. Tem que estudar 2 horas por semana. 2 horas por semana, o mínimo. Preciso. E aí começa a ficar desesperado, mas quando você vai estudar? Eu vou estudar espanhol sábado, às 9 da manhã, sentada na cadeira ali do quarto. Como, né? Vendo vídeo, lendo a cartilha, fazendo o que? Você tem que materializar a coisa, porque quando você materializa, ela vem para fora. Os 5 Ws, 2 Hs é uma metodologia simples, do ponto de vista, né, de conceito, e poderosa do ponto de vista de impulsionamento, que é utilizada, inclusive, para autodireção. Já participei de reuniões de autodireção só com corpo diretivo, e que estava o 5W2H na tela e os objetivos. Assim, né? É eficiente. Tá? E se a gente implementa isso, é extraordinário o nosso resultado. É claro que você pode estruturar isso de uma forma mais bonitinha, né? Tipo, qual que é o projeto, a data de hoje, ou seja, quando eu assumo esse projeto, e você pode fazer, sim, né, uma lista mais Excel, né, mais visual, para que você possa acompanhar, né? Isso ajuda muito, muito, muito bastante, tá, gente? Bom, antes de encerrar um pouco disso, né, eu me coloco super à disposição de vocês. Aqui no início da apresentação, deixa eu ver se está aqui. Ixi, não está. Não está, mas aí eu mando para vocês. Todos vocês vão receber a apresentação. Ah, tá aqui, esse QR Code. Esse QR Code, quem quiser estar mais próximo de mim, estar mais perto de mim, ou quiser falar comigo depois, ou quiser tirar dúvidas que talvez aqui não se sentiu confortável, seja lá qual for o seu motivo, esse QR Code, se você apontar para ele agora, você vai ter vários itens de contato, né? Meu Instagram, meu canal do YouTube, sei lá, os canais das empresas que eu tô, da Reconsult, empresa de contabilidade, do IVS, enfim, tem algumas coisas lá que estão para vocês. PDF, aulas de empreendedorismo, tem algumas coisas que estão lá, são todas livres, tá? Se você tiver curiosidade, quiser estar comigo, pode ir. Se você quiser o caminho, talvez mais fácil, eu não sei se eu deixei o WhatsApp lá, vou colocar o WhatsApp lá. Tá? Você pode acessar agora, depois você acessa mais tarde, vou colocar o WhatsApp lá para ficar mais fácil. Mas no e-mail que eu mandar para vocês, vai estar o WhatsApp também. Eu queria agradecer todos que estão presentes, Kátia, queria agradecer muito o Rafa aí pela oportunidade, ter aberto essa oportunidade para a gente, foi, né, por culpa dele que vocês estão aqui, ó, se qualquer coisa deu errado, depois briga com ele. Quem está por aí e puder abrir a câmera agora, eu vou pedir essa gentileza para a gente tirar uma foto aí de memória, nosso final de treinamento, e já abro para vocês, tanto para perguntas, quanto se vocês quiserem. Todo mundo se arrumando. Falar algo sobre treinamento, etc. Cadê? Andréa, Núbia, Leone, Bruna Pires. Estão por aí? Abri a minha, não sei se está aparecendo. Bruna Pires? Não tá, Bruna. Não tá, mas tranquilo. Ó, gente, tá aqui, tá liberado, mas não tá indo. Não, tranquilo. Vai tirar uma foto? A minha tá aberta também. Não sei se tá aparecendo, mas tá aberta. Doido, estranho. Não tá aparecendo não, Bru. Nem a sua, nem da Andréia, nem da Pires. A minha aqui tá como aberta, não tá o tracinho vermelho no vídeo. Até o coisinha da câmera tá aberto, Bru? Tá. Lá em cima, no Note? Uhum. Meu tá também. Tanto que não fica o nosso nome ali, né? Quando a câmera tá fechada, aparece o nome. Igual tá da Bru agora. Aí quando você abre, não aparece.
A Bruna tinha aparecido de Mistérios, cabeça. mistérios. Eu vou clicar de novo, peraí, vou clicar, sair e voltar. A peraí. Bruna tava de ponta cabeça, né? Eu vi bem rapidinho também. O que você tá fazendo, Acho que Bruno? era Núbia. Era Núbia. Era Núbia? Núbia. Agora abriu, Bru. Agora foi? Foi. Agora foi, Bru. Ah, tá Foi bom, mas eu sim. tava de ponta cabeça, gente. Que horror. Acho que você tava, Bruna. O que tava fazendo aí? Jesus Deixa amado. abaixo, deixa abaixo. Oi, Ícaro, aproveito também em nome aqui desse grupo, né, e o Rafa, que é o ocupado, como você disse, agradeço muito a sua participação e a gente faz depois alguns bate-papos, tá bom? Bacana. Quero fazer uma reunião com vocês, se for possível, para mostrar aí. A gente tem o Performance Academy, que são vários, 16 treinamentos nesse movimento, né, Tá. que desenvolve como equipe, e tem o Leadership Academy, que são treinamentos focados em liderança, um para liderança, desenvolvimento, né, de pessoas, outro para liderança, para gestão, né, parte de acompanhamento, etc., e um outro para venda, que é a liderança positiva. Tá bom? Ótimo. Vai tirar a nossa Tá bom, foto? Ícaro. 1, 2, 3 e já sorriso, pelo amor de Deus. Beleza. Continuo falando com vocês. Eu vou publicar essa foto lá no nosso Instagram, se vocês permitirem. Pode? Tranquilo? Faz um joinha só para mim. Tranquilo? Lá Claro. Nós nem passamos perfume. Só o batom que tá em dia, né, Bruna? O meu tá em dia. Perfeito. E eu libero, Rafa, eu falo com você, que acho que o Rafa depois talvez me passe contato, libero a gravação para vocês e deixo livre uns 10 dias para quem não pode estar com a gente. Perfeito. Ótimo. Fechado. Muito obrigada, Ícaro. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. foi muito Gente, bom. obrigada. Tchau, obrigada. gente. Tchau. Obrigadão, Ícaro. Valeu.